Podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Oi, minha gente linda, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Um espaço de afeto, voz, ancestralidade e poder feminino. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. E aproveita e já compartilha esse vídeo para todo mundo. E lembrando, toda segunda-feira, para todo o Rio Grande do Sul, através da TV Mais, às 9 horas, o nosso programa aí com vocês. E hoje, nosso episódio está especial demais. Como vocês perceberam, temos aqui duas convidadas maravilhosas e vamos apresentá-las agora. Primeiro eu vou apresentar a minha querida Márcia, que aos 56 anos, esta mulher negra de pele clara, carioca e atualmente residente em Salvador, construiu uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pela gestão de projetos sociais. Atuou em instituições voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Trabalhou em territórios vulneráveis no Rio de Janeiro e especializou-se em traduzir processos burocráticos para organizações e empresas familiares, onde estruturou as áreas de desenvolvimento humano e apoiou sucessões. Teve passagem pela educação pública em diferentes regiões e ocupou o cargo de subsecretária estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, além de atuar como assessora de projetos políticos, psicóloga, facilitadora de mediação de conflitos e sacerdotista em formação no IFA. Transita entre cuidado e ancestralidade e gestão. Hoje reinventa-se como empreendedora à frente da marca Doçuras da Flor, que eu já provei e é supimpa, dedicada à produção artesanal de doces naturais, sem açúcar, sem aditivos, sem lácteos e com opção sem ovo. Um trabalho que une propósito, bem-estar e afeto. Que honra te trazer aqui. Honra e prazer é todo meu estar aqui com vocês, Dan e Dan. E antes de começarmos o nosso papo com essas duas incríveis mulheres, eu quero apresentar esta mulher maravilhosa que está aqui ao meu lado. Indaiá Oliveira. Nasceu em Salvador em 1978. Filha de Dona Eunice Oliveira, empregada doméstica, e do senhor Bonifácio Gregório, pedreiro. Ambos hoje lembrados com carinho e saudade. Mulher negra, firme e empreendedora. Indaiá carrega no olhar sereno uma força que se mistura com a leveza das coisas simples. O amor pelo carnaval, pelas plantas, pelas viagens, pela cidade que a viu crescer e, sobretudo, pela alegria de receber amigos em casa para partilhar bolo com café e boas conversas. A sua primeira paixão profissional foi o teatro. Formou-se no curso livre de teatro da UFBA e pouco depois integrou a outra CIA de Teatro, companhia residente do Teatro Vila Velha. Ali viveu 9 anos de intensa criação artística, trabalhando como atriz, produtora e assistente de figurino. Mergulhando no universo que lhe inspirou e te ensinou presença, sensibilidade e trabalho coletivo. Mais tarde, encontrou na educação o seu caminho de carreira. Formou-se em pedagogia e, movida pelo desejo de compreender melhor os processos de aprendizagem, especializou-se também em psicopedagogia. O seu percurso ganhou ainda mais profundidade com a formação em serviço social, ampliando o olhar sobre as pessoas, as famílias e as comunidades que a acompanham.
Hoje, Indaiá atua como pedagoga e empreendedora, unindo saberes, experiências e afetos. É sócia proprietária da Bolos Tia Anice, um negócio que honra memórias, tradições familiares e o prazer de partilhar doçura com quem chega. Tal sempre fez a volta da sua mesa. Seja bem-vinda, Indaiá. Obrigada a todos vocês, ao universo, né, por esse momento tão importante para nós, né, de estarmos juntas, né, falando um pouco sobre nós, né, a gente está precisando falar sobre mulheres, sobre o que a gente pode produzir, né, e crescer. Obrigada. Mas antes de fazermos as perguntas, Danda, vamos falar de sintonia? Vamos. Eu quero que você me diga como você sintonizou com Márcia Flor. Eu vou lembrar de um momento delicioso e que a gente estava na corrida do Sebrae, Compre do Pequeno. E após a corrida, houve um momento de confraternização entre os participantes, com música ao vivo, dança. E eu percebi que ela tem essa mesma alegria que eu. Quando a gente está nesses ambientes com música, onde a gente pode se expressar, né, sem ter que estar com aquela postura firme do seu profissionalismo, enfim. E a gente se esbaldou. Então, eu achei muito interessante. E outro ponto também. Eu sou paraibana, né? A Bahia me chamou, me trouxe para cá por um motivo. Ela também, né, carioca, também foi chamada pela Bahia por outro motivo. Mas nós aceitamos esse convite, né, Márcia? Convite aceito de pronto, né? A Bahia é uma casa para todo mundo. E Dani tem razão, né? Eu sou uma pessoa que celebra a vida todos os dias, o tempo inteiro. Então, uma música, gente boa, um sol, que estava um dia lindo, né? Perfeito. Então, eu me esbaldo mesmo, sem nenhum problema. Acho que esse é um benefício que a ideia de viver bem me proporciona, né? Então, eu tenho 56 anos, me sinto super disposta para correr, andar, brincar, pular, sassaricar nas ruas de Salvador. Então, se tiver um bom programa de música e dança, é só me chamar. Sim, sim, sim. E agora eu quero falar um pouquinho como eu entro em sintonia com Indaiá. Indaiá é um rosto que não era estranho para mim, né? Passou alguma coisa na TV Bahia, aqui em Salvador, você atuando com o grupo. E quando eu tive o prazer de te conhecer agora no dia 18 do mês de outubro, quando ela levou um dos seus bolos para uma ação do Outubro Rosa, uma campanha do Sustentando Vidas, né? Uma campanha da BPW, que é uma associação de mulheres de negócios em todo o mundo, onde eu faço parte. Aqui em Salvador estou como coordenadora. E ao te conhecer pessoalmente, olhar nos seus olhos e você trazer aqueles bolos, né? Então, assim, é uma alimentação que é integrativa. Porque quem come lactose não tem problema de comer. Mas e quem não come? Quando chega em um ambiente que só tem produtos que tem trigo, cevada, não favorece. Então, uma das primeiras coisas assim, que me chamou muito a atenção foi o seu bolo e os docinhos da Márcia também, que estiveram presentes lá como parceiras nossas. Uma coisa que eu gostaria que você soubesse, um dos motivos pelo qual, né, para além de tudo que eu já falei no primeiro episódio junto com Dani, foram as nossas conversas. As suas dores, as suas inquietudes, os seus sonhos enquanto empreendedora que quer dar esse próximo passo. E por isso que a gente fez questão de trazer vocês duas aqui. Porque foi, de fato, um casamento perfeito. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá nesse evento, que a Dandara citou, e encontrei os doces doçuras da Flor, da querida Márcia. Por coincidência, casou direitinho com a proposta do bolo. Inclusive, quando eu experimentei, aconteceu algo assim, nossa, que delícia! Eu nem sabia que ele, né, tinha essas características, mas de cara eu já amei. Então, que bom que vocês estão aqui hoje, né, para trazer essa proposta, né? Eu acho que o bolo, na minha vida, sempre foi assim, sempre foi a questão do afeto. Né? O bolo apareceu na minha vida primeiramente por minha mãe, que fazia muito bolo em casa, fazia aquele bolo à mão, né? E tinha um momento que era muito legal, assim, que eu não esqueço, que era a briga entre eu e meu irmão para lamber, né, a tigela logo quando tirava, né, a massa do bolo e passava para a forma.
Então tinha todo esse ambiente familiar, né, de alegria. E logo após, porque minha mãe também foi trabalhar em outra casa e eu fui acolhida por essa família até hoje, em que Tereza Dantas Souza, que é minha madrinha, minha segunda mãe, né, ela também fazia bolos, mas bolos já em formato de para casamentos, era bolos de corte, era totalmente diferente com glace, né? E aí completou tudo, né? E ali eu também me debrucei sobre os bolos. E comecei a fazer bolo ali em casa mesmo, e sempre nessa questão do afeto, do acolhimento e tal. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, essa sintonia, foi essa questão do acolhimento, como eu fui acolhida e como eu me senti bem naquele ambiente, né, naquele momento. E aí tudo casou, foi uma delícia. Vamos para a primeira pergunta. Márcia, como uma psicóloga que viveu os bastidores mais duros dos direitos humanos, encontra coragem para recomeçar em Salvador e transformar dor em doces? Na verdade, assim, como é que nasce a doçuras da flor dentro de você, dentro dessa história de você sair do Rio de Janeiro, vir para Salvador? Não sei se recomeçar, se começar. E aí a palavra agora é contigo. Você já me emocionou aqui, né? Meu olho arejou, né? Já, e eu sou isso. Você né? não tá só. E Dayá também tá. Fiquem à vontade, podem chorar. Eu não tenho vergonha, não. Eu boto pra fora mesmo. É bom. Do coração, se Orixá me levar, vai ser uma falta de combinado entre nós. Primeiro tem o desafio etário, né, Dandara? Assim, ser uma mulher preta, mesmo que as pessoas façam algum nível de reticência, eu sei o que significa ser uma mulher preta de pele clara, nos bastidores ou nos lugares por onde eu transitei, né? Não era muito simples. As pessoas às vezes queriam conversar com a subsecretária, eu chegava, começava a conversar e as pessoas esperando a subsecretária, e quando eu dizia que era eu, tinha uma certa surpresa. Como assim, né? Mas começar a Doçuras da Flor foi uma intenção de estar associada a uma ideia de leveza. O trabalho com direitos humanos no Rio de Janeiro, ele não é simples, como não é em nenhum lugar. Mas eu trabalho em direitos humanos desde os meus 20 anos. E aos 50 eu estava muito cansada, porque o enfrentamento em relação à polícia, em relação ao Estado, é muito difícil. E eu falei, olha, Orixá, eu estou cansada de ficar enchendo a empadinha dos outros, enxugando gelo, já me dediquei muito, e agora eu queria fazer uma coisa que fosse gostosa, né, que tivesse gosto de gente juntas, sem esse peso aí da ideia de que a gente está sempre no enfrentamento. Então foi assim que surgiu, desse lugar de muitas mulheres que cozinhavam muito bem na minha família, mas uma referência de que era importante fazer algo para incluir pessoas, né? Porque quem tem restrição alimentar fica excluído. Então, eu queria ter alguma coisa que fosse gostosa, possível para todo mundo e que pudesse juntar gente. Agora vamos para Indaiá. Indaiá, eu quero saber de você o seguinte: como é que do teatro à educação, da cena ao afeto, qual foi o momento em que você percebeu que os bolos da tia Nice era um negócio para além de honrar a história da sua família? Teatro é educação, né? Tá tudo muito interligado, tudo. Apesar que às vezes as pessoas não entendem muito o teatro como educação nesse país, mas foi um pulo, né? Foi um pulo e na verdade foi um complemento, porque o teatro sempre foi algo muito prazeroso e a educação foi pela questão financeira, né? E aí eu migrei para a educação, fui fazendo. E logo após, como eu já estava em educação, trabalhando mesmo, né, na área como pedagoga, em sala de aula, eu senti a necessidade por alunos que tinham, alunos hoje com TDAH e TEA, né, migrar um pouco também para depois como psicopedagoga para ajudá-los nessa questão. E a questão dos bolos, como eu falei para vocês, já vinha muito em mim pela questão familiar,
né, que já tinha guardado aqui, já estava guardado aqui dentro, mas que isso explodia quando alguns amigos iam em casa, quando eu os recebia, quando eu viajava com eles, e eu sempre tive uma coisa de fazer os bolos na casa das pessoas, né. A gente não tem nada para fazer, não tem um lanche, faz um bolo. Para iniciar isso, foi no São João. Inclusive, a gente estava no São João, em Cachoeira, amo Cachoeira. E aí uma amiga fez assim, pô, faz um bolo. Aí eu disse, tá, mas tem o que aqui? Aí tinha flocão de milho. E ali eu peguei o flocão, um pouquinho de coco e fiz o bolo. E as pessoas disseram, meu Deus, o que é isso? Tá muito gostoso, né? E como é que você conseguiu pegar poucos ingredientes e fazer o bolo? E aí um amigo meu, Juarez, que ele deve assistir depois, aí falou assim, vende os bolos. Né? E tem aquela coisa da gente achar que não é capaz, né? E isso por questões também ancestrais, né? Como negra, né? Como mulher negra, a gente acha sempre que é incapaz de né? Realizar coisas. E eu disse, não, nessa época eu neguei. Chegando a pandemia, houve algo com todo mundo, que todo mundo ficou em casa, e a questão também financeira, muitas pessoas começaram a fazer outras coisas começaram a eclodir, né? E o bolo, uma amiga minha fez assim, faz um bolo para mim. Aí eu fiz, vou fazer um bolo. E isso eu não sabia, ela mandou para outras pessoas. E essas outras pessoas começaram a me contatar para poder eu fazer o bolo para elas, e aí surgiu Bolo Chianice, nessa correria, nessa loucura de não entender como é esse mundo, né, de empreender e do fazer mesmo, né, de fazer em quantidade, né, que é totalmente diferente você fazer para amigos em casa e você tem a responsabilidade de fazer algo, um alimento para outras pessoas, né, então é totalmente diferente, mas é algo que está sendo muito prazeroso, muito alegre, isso me completa, né? Me completa. E está sendo muito bom, tá? Nesse universo, nesse novo universo para mim que estou ainda descobrindo. Eu falei no episódio passado que quando a gente quer começar a empreender, a gente tem que buscar aquilo que te faz bem, aquilo que você ama fazer. Porque esse empreendimento vai trazer muito mais sucesso e resultado do que você arriscar em outro negócio só porque falaram que dá dinheiro, é melhor você seguir, arrisca o que seu coração pede, porque você vai ter um resultado bem melhor. A sua fala, Indaiá, contempla muitas outras mulheres. Enquanto mulher negra, muitas das vezes nós somos muito capazes de fazer tudo. Mas a gente vem de uma ancestralidade que foi podada a mostrar os seus dotes, a fazer dinheiro com isso. Então, a gente tem alguns melindres de colocar ou de dar valor para aquilo que a gente faz. Por isso que é muito importante a gente estar em comunidade com outras mulheres. O Dan e o Dan Sintonia, ele vem para falar sobre isso. Não é só um podcast para a gente ouvir histórias e falar, mas para que as mulheres que estão agora nos ouvindo e que sabem fazer algo, que vem de paixão, algo que você aprendeu com a mãe, com a avó, com a madrinha, com o tio, sabe? Algo que o seu coração pede e às vezes você acha que não é capaz de fazer dinheiro com aquilo. É interessante que eu começo a ser empreendedora com a dança sem saber durante 10 anos que eu era uma empreendedora, que eu transformava vidas. E você com o bolo. São pessoas que aparecem e que dão aqueles toques, né? Aqueles toquezinhos, e às vezes a gente... Né? Não, mas acontece. Uma coisa que é importante, que eu acho que é falar, que vem da história, né, do país, de colocar o dinheiro como, para nós negros, como uma coisa muito longe de nós, inalcançável. E quando a gente vai para um universo que pede que você lide com o dinheiro, né, para você e para o outro, você começa a jogar fora todas essas crenças que colocaram na gente que não é legal, né? Essas crenças que não deixam você andar. Como eu falei, tem ambientes e quando você começa a empreender, você começa a ver que você é capaz sim de lidar com o dinheiro e de lidar com o dinheiro também de maneira honesta, né?
fazendo o bem para as pessoas também. Então, quando você vende algo, quando você está vendendo alegria para aquelas pessoas. Vou passar para a Dani para fazer a próxima pergunta para a nossa convidada, Márcia. Mas você que está aí, se você sabe fazer alguma coisa, comece. E depois o próprio caminho vai te ensinando como você transformar em um negócio e começar a faturar. Porque aquilo que você tem aí guardado, escondido, pode ajudar muitas vidas. Então, Márcia, vamos lá. Quem são as pessoas que procuram a doçuras da flor? Qual o tipo de transformação que elas buscam, né, nos seus produtos? Eu não acredito em coincidências, né? Então, ter a Indaiá aqui nesse pod, nessa edição do pod, é muito bacana, porque ela experimentou algo que eu não consegui experimentar como profissão, que é o teatro. Eu, na verdade, queria ser atriz. E aí fui fazer arte de outras formas. E procuro fazer arte em tudo aquilo que eu faço, né? Então, tudo que eu faço tem um capricho, tem um toque, tem uma diferença, porque é a minha arte de fazer aquilo. E a ideia dos doces, Dani, é que eles possam servir a toda e qualquer pessoa que goste de doce. Essa é a minha premissa. Porque como eu vivo sobre restrição alimentar, o não é muito marcado para mim. Então, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu vou aos eventos, eu tenho que levar minha marmita. Vocês viram ontem que eu estava lá com a minha marmitinha, né? Porque normalmente não tem o que eu possa comer nos eventos, eu sou celíaca. Então, na verdade, eu pensei nos doces para que eles pudessem chegar a toda e qualquer pessoa com uma diferença. Como eu venho de uma família muito pobre, eu não queria ter um doce que não fosse acessível. Então, eu pesquiso ingredientes e eu transformo os ingredientes em receitas possíveis de serem feitas em casa. Então, as pessoas falam, como é que você faz? Coisas básicas. Banana, laranja e maçã, eu faço muitas sobremesas, sem um tiquinho de açúcar, sem um tiquinho de adoçante. É só associar ali aquela técnica que a gente já conhece das nossas mães, das nossas avós, só que a gente não sabia juntar. Então, eu fui sentar, aproveitando que a gente hoje tem a tecnologia a nosso favor, e entender como é que funciona cada ingrediente. Mas quem procura o doce é quem precisa ou quem prefere alimentos naturais, sem aditivos químicos e, se possível, sem o uso do açúcar e do adoçante industrializado, e sem lácteo, e sem trigo, e sem ovos. Por que eu digo sem? Porque a minha cozinha ainda não é uma cozinha segura. Apesar de na minha casa não entrar nada de trigo e nada de leite, ela ainda não é uma cozinha segura. O meu objetivo, o meu grande sonho é que eu possa ter uma cozinha chamada 3S, segura, saudável e saborosa, para que outras mulheres possam ser minhas parceiras. A minha lógica de negócio é uma lógica diferente, é capitalista ainda, né, porque a gente precisa pagar contas e tal, mas é uma lógica diferente, onde eu quero parceiras trabalhando comigo. Eu não tenho herdeiros, não vou deixar herança, então eu vou viver esse negócio com outras mulheres pretas, também fora do mercado de trabalho, e em especial aquelas mulheres que têm filhos ou que são também neurodivergentes, porque a gente sabe o que significa ter um filho neurodivergente, o quanto que o tempo muda e o quanto que a relação dessa mulher com o mundo do trabalho muda. Porque, em geral, ela abre mão da sua vida de trabalho para poder cuidar dos filhos. Então, a ideia é que, além de tudo, esse doce possa chegar a muitas pessoas, mas possa trazer muitas mulheres, de preferência pretas, e que tenham aí questões sociais que a gente, dando a mão, chegando junto, consegue multiplicar essa ideia de uma alimentação natural para muitas pessoas e para que essas mulheres não precisem ficar com mais um não, que é o não do não dinheiro, o não do não sair para trabalhar, o não de não se sentir incluídas na sociedade, que já é tão cruel com a gente, né? Interessante, né? As histórias, como elas vão se construindo. E aí, às vezes a gente deixa de fazer algo por medo de tentar. E aquilo que a gente tem dentro de casa, às vezes é uma voz, é uma música, é uma dança, é um bolo, é um doce. Olha só o que você acaba de trazer, Márcia. Você sai de um universo dos direitos humanos, né, onde você percebe que a sua força ali não adiantaria muita coisa, porque não depende só de você. E você vem como se a gente pudesse dizer assim, chão de fábrica, sabe? Vem para aqui, para o corpo mesmo, por algo que começa em você, uma dor sua, e que se torna um serviço para além de você. Pensando nessas mulheres que
a maternidade e uma maternidade que necessita de um trabalho, né, de um cuidado ainda maior, de uma anulação muito maior na vida lá fora, porque ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar do filho, né? E como é que trabalha? Então você traz essa possibilidade dessa mulher dentro de casa, enquanto esse filho está dormindo, né, ou fazendo uma outra atividade, na cozinha dela, poder produzir algo para ela se alimentar com o seu filho e, para além disso, fazer recursos, se tornar uma empreendedora. A questão que é o seguinte, quem tem uma limitação, quem tem uma restrição alimentar, sabe o quão caro pode ser Sim. esse investimento na sua saúde. Agora, você imagina uma família como a minha, onde éramos muitos e um único trabalhava naquela época, porque era todo mundo ainda jovem, ter que mudar a alimentação de uma única pessoa dentro de casa. Você vai fazer 2 comidas? Como que é isso? Por que não entender como é que é esse universo da alimentação e todo mundo poder usufruir dessa alimentação só, com as restrições que são necessárias por conta de saúde? Mas imagina você ter que fazer 2 bolos ainda para aquela pessoa e para aquele outro grupo maior. Então, dentro de casa, dá para fazer um bolo bom de comer, saudável, sem precisar ficar pensando em ingredientes que custam, sei lá, né, um valor que aquela família não pode investir. Então, eu acho que essa é a tônica da gente. Sim. Como que uma vida mais simples pode ser uma vida integral, saborosa e integrar toda aquela família. Imagina uma família com 7 pessoas. Você vai fazer comida para uma e para mais 6? Sim. Ah, mas é difícil de conciliar. Gente, vamos pensar. Tem receita que cabe para todo mundo. Perfeitamente. É, né? Se reinventar, né? Usar a criatividade. Sim. É isso, e né? Dani, você imagina, seu filho vai numa festa. Como é que você vai dizer para a criança que ela tem que levar uma marmitinha só para ela? Complicado, né? É doído, gente. É interessante. É um caminho ainda a ser percorrido, né? Mas que a gente já começa a perceber. Eu trabalho com mulheres, com o Círculo do Sagrado Feminino, e até então as mulheres que frequentam o círculo não tinham restrições. Encomendava os bolos, os pãezinhos, o que fosse ali, levava e todo mundo se alimentava. Então, quando começa a chegar uma que tinha intolerância à lactose, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai deixar essa mulher de fora? Não tem como a gente deixar de fora, porque é um círculo. É integrar essa mulher. Né? Então, fazer isso no dia do evento do Sustentando o Amor foi muito simbólico. A gente ter na mesa produtos onde todas as pessoas ali presentes podiam se alimentar. O integrativo. Então, isso é um caminho ainda a percorrer, mas que a gente vai chegar um momento de realmente todo mundo pensar com essa cabeça. São muitas camadas, né? Muitas camadas. Indaiá, por que você acha que as pessoas deveriam experimentar os seus bolos, os cafés da Tia Anice? O que é que existe nessas receitas que elas não encontram em lugar nenhum? Eu vou ficar quietinha, porque no outro evento que ela estava com os bolos, eu fiquei colada na mesa. Olha, você falou uma coisa aqui da questão das restrições, né? Minha tia me ligou recentemente e me disse que está agora também com restrição a leite, né? A lactose. Então, a gente está vendo que nesse período está avançando cada vez mais pessoas que estão com restrições. Bolos Tia Anice, quando começou, ele não começou, né? A empresa não começou com bolos voltados para restrições. Eram bolos naturais, mas sempre com ingredientes selecionados, principalmente bolos feitos com leite de coco, né, que a gente vê aí, que não são bolos feitos com leite de coco, a gente não sente o sabor realmente do bolo, né, em si da massa do bolo, daquela massa antiga, né, que as mães faziam. Então, assim, o bolo Tia Anice, ele traz consigo essa tradição, esse afeto, né, esse abraço antigo, daquele bolo de vó, daquele bolo de mãe, que era, né, gostoso, merendar, tomar aquele café. Então, hoje o bolo Tia Anice, ele é feito por encomenda. As pessoas encomendam um bolo e às vezes até dão dicas de como quer o bolo, né? Recentemente
um cliente fez assim, olha, eu tô querendo um bolo de limão, mas dá para colocar um chocolate, que eu tô com a vontade de comer um chocolate. E aí a gente vai fazendo esse abraço nessas pessoas. Então, eu acho que o diferencial de bolo Tianice é isso, você está muito perto do que as pessoas desejam, do que elas querem naquele momento. Então, é importante também você entender aquele cliente, o que ele quer, o que ele deseja, e você também poder doar, né, isso para ele. Bolos Tianice são ingredientes selecionados, com esse gostinho da tradição, do bolo de vó, do bolo de mãe. E aí depois a gente foi voltar para a questão também da restrição, pelo que o cliente trazia. Alguns clientes começaram a dizer, olha, eu não estou comendo mais farinha de trigo, olha, eu não estou comendo tanto açúcar. E aí eu comecei a entender esse universo e eu disse, olha, eu acho que eu tenho que começar a oferecer também, né, esse alimento um pouco diferenciado. Eu tenho restrição à lactose. Então, é basicamente isso, né? Esse afeto, esse abraço que o bolo Tianice traz para seu cliente. Vamos experimentar esse bolo? Vamos. Eu também estou já com água na Traz boca. esse bolo para cá, por favor. Dá para colocar aqui no meio, não dá? Dá. Ainda bem que eu tô já na mesa, né? Porque no outro evento foi quase uma vergonha. Você veio no dia certo, né, Márcia? Esse Eu vim no aqui- dia certo, muito agradecida. Esse aqui, ele é feito com aveia, né? Ele não tem glúten. Chocolate. Vou Chocolate. até botar o óculos. Medalhões de chocolate amargo e passas. Não ele também não tem açúcar, né? Não contém açúcar nenhum, é o açúcar só das passas. Bom, eu já declarei publicamente para a Indá que ela vai precisar ser minha parceira na Cozinha 3S. Tem tudo a ver, Vamos. vocês podem aí E criar a um negócio gente, juntas. eu já tô me... Obrigada, meu amor. E a gente teve uma sintonia muito Não foi? maravilhosa naquele dia. Eu já tô enveredando pro bolo, mas a mão de bolo é dela, já falei isso para ela. Vamos fazer, não somos Ana Maria Braga, mas vamos experimentar esse bolo juntas. E aí a gente vai sentir essa textura. E se tiver bom, a gente faz. Dandan! Inclusive, olha, gente, inclusive eu ia sugerir a mesma coisa. Tá vendo? Sintonia, Tá vendo essa sintonia Isso. nossa? Uma pensa, Olha. outra fala, uma fala, outra Eu pensa. já... Vamos? Gente, Vamos. bora. 1, 2, Eu estou 3. sem... Eu vou pegar aqui. O que vocês acharam? Dan, 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 dan! Dai, dan, dai, dan. Muito bom. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Gente, o que é isso? Tá muito, muito bom. Não dá para sair de perto da mesa, né, gente? E assim, tem chocolate amargo Amo. Deixa eu falar. e não está amargo. O Não. bolo parece que tem açúcar, Açúcar, né? sem ter açúcar. Não tem açúcar nenhum, é só açúcar das passas. Eu também como, a minha amiga também, a gente também trabalha com base também, tâmaras, banana, né, que vem trazer também um pouco desse adocicado para o bolo, sem precisar usar o açúcar. Aqui, Bolo Tianice também faz cappuccino sem açúcar e sem lactose, Uau. né? Também pães, agora a gente está enveredando pelo caminho dos pães, Uau, que bom. sem glúten, né? Sem glúten. E uma das coisas que eu fico pensando é sempre no processo do coletivo, né? Eu sou uma pessoa do coletivo, por isso eu fiquei muito tempo, na minha chegada aqui em Salvador, doída. Né? Porque é muito difícil chegar numa cidade onde você não conhece a cidade, não conhece as pessoas e ter que trabalhar sozinha. Que é a ideia da gente poder se agregar para, inclusive, fazer as compras coletivamente. Essa semana eu fiz exatamente isso. Escrevi para uma das empresas que fornece aveia sem glúten, por exemplo, e falei, ó, a minha situação é essa, eu sou uma empreendedora desse tipo aqui na cidade de Salvador, tarará. Contei lá a história e falei, como é que eu compro direto com vocês? Gente, eu vou comprar os produtos pela metade do preço. Se eu compro pela metade do preço, você que vai solicitar o produto também vai pagar mais barato. Né? Então, como é que a gente cria esse movimento Perfeito. de um comércio solidário para quem produz? Que ainda não tem um grande valor
por enquanto, de investimento, de giro de Pra caixa, poder entender esse mas a mecanismo. gente já vai criando ali uma relação de como uma segura de fato a mão da outra, né? Agora eu vou perguntar para você, para a gente complementar nessa delícia aqui hoje, por que o mundo deveria conhecer seus doces? O que é que vai além do sabor? Vai um carinho individual. Todas as vezes que alguém me faz uma encomenda, eu tenho uma série de perguntas que às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá parecendo uma entrevista psicológica. Eu digo, é porque eu sou psicóloga, deve ser por isso. Mas é porque eu quero que a pessoa receba ali aquilo que ela tem de expectativa, que é um doce. Novamente o tandão. Vejam aí. Aí eu fiz 2 sabores, coco e amendoim. Já perguntei aqui para as minhas amigas quais eram os sabores de preferência. Né? Um que pode ser essa ideia de você entregar numa festa e o outro de você ter em casa e sacar quando chegar alguém. Um shot, é isso. Gente, só a apresentação disso aqui já está uma delícia. Então, é essa a ideia, né? Que as pessoas possam receber aquilo que elas não vão se sentir diferentes e excluídas. Porque hoje em dia as pessoas ficam falando assim, não, se a Márcia vem, tá tranquilo, eu vou ter o que comer. Já ficam tendo o meu lanchinho com sociedade, né? Eu também vou, porque é novo, é novidade pro podcast. Esse aqui tem coco tâmara. Não, o seu é amendoim tâmara. Amendoim tâmara. Muito bom. Ai, gente, que delícia. Tem como pegar... E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar isso aqui. Perfeito. Com licença. Perfeito. Acabou de Bota nascer aqui. mais um produto. Mais um produto, gente. Bota Isso aqui. é sintonia. Vamos Vamos fazer. provar agora os dois juntos? Vamos, espera aí, só um minutinho. Vamos colocar. 1, 2, 3. Que delícia. E sabe uma coisa que eu sinto? É que não é só o comer, mas de fato é o sentir. Dá uma sensação maravilhosa. Inclusive eu senti isso, Indaiá, no dia que eu experimentei seu bolo. Nem sabia, né, como eu falei. Não sabia que você que era a produtora. E quando eu comi o primeiro pedaço, eu senti algo assim, sabe? Uma satisfação, um prazer. Tá chegando já perto do nosso finalzinho. Ah. Não. Agora é... Já final? Bora lá? Em uma palavra ou um resumo, né? Como é que você pode descrever a sua jornada? Vitoriosa. Você, Márcia. Corajosa. Agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso público, para quem está nos assistindo. Não desista nunca, né? Não desista. Acredite no que você é capaz de realizar, né? Vá com tudo. Ache várias estratégias, tem vários caminhos para você. Então, acredite em você e que você pode sim realizar o seu desejo e seu objetivo. Além de tudo que ela trouxe pra gente agora, é também você começar com o que você tiver, com o recurso que você tiver. Eu quero ser grande, mas eu preciso começar. E nesse momento eu comecei pequena, o que para mim é um desafio, né? Porque já tem muita estrada aí, né? Quando a gente tem muita estrada, a gente também quer fazer as coisas acontecerem, mas tudo tem o seu tempo. Sim. Mas a gente precisa estar em movimento. Então não espera ter a melhor espátula, não espera ter a melhor forma. Começa com a forma que você tem. Porque o carinho está naquilo que você coloca, naquilo que você entrega. E quem está recebendo entende, percebe, sente e multiplica isso pelo mundo. Então comece com o recurso que você tem. O ideal é o nosso foco para a gente ir trabalhando para chegar lá. Dentro do empreendedorismo, muita gente acaba não dando o primeiro passo porque quer começar de uma maneira muito perfeita, mas não tem como. A gente pode chegar perto da perfeição, né? Mas sempre vai ficar, eu poderia fazer isso melhor. Começa com o que tem.
Lógico, não vai ser de qualquer jeito, né? Mas dar o primeiro passo já faz com que as portas vão se abrindo, já faz com que o negócio vá surgindo. É nunca deixar de buscar o conhecimento, né? Você começa um negócio, mas esse negócio ele vai estar sempre ampliando, vai estar sempre se modificando. Então é necessário que a gente mergulhe no estudo e vá buscando, né, novos conhecimentos para que esse negócio também possa se melhorar e possa crescer. O recurso que a gente tem hoje na palma da mão, que é sim a internet, que é você buscar, pesquisar, tem a inteligência artificial aí que você precisa dar uma olhada, mas usar os recursos gratuitos também. E eu acho que é importante a gente falar das possibilidades que existem, tanto em instituições como o SEBRAE, quanto outras instituições aqui na Secretaria do município, enfim. É se misturar com pessoas que estão fazendo esse movimento, porque como a Indá falou, conhecimento nunca é pouco e todo conhecimento é importante. Tá bom? Então, chegamos ao final desse episódio. Queremos agradecer a toda a audiência. Sigam as redes das... Indaiá, qual é o seu endereço? Bolos Tianice, numeral 6 no final. Bolos Tianice, número 6 no final. Na nossa legenda vai estar tudo direitinho para que vocês não se percam. E você, Márcia? Doçuras da Flor Doceria, um símbolo amarelo que é para todo mundo ver de pronto. Siga a gente no Instagram, ative o sininho do nosso canal e fiquem atentas a todas as novidades que as nordestinas aqui e essa ligação cultural. E eu gostaria de fazer um agradecimento agora aos nossos patrocinadores, que é a empresa DL3 Consultoria, a empresa da Dandara Brasil, a empresa A3 Engenharia, Photosystem e aos nossos parceiros, Laura Story, que está me vestindo hoje. Olha. E a TV Mais por esse espaço. E também estamos aí todas as segundas-feiras, às 9 da manhã. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Eu te desejo agora, finalizando 2025, que você se recolha, que você identifique em você o que você tem de mais precioso. E aquilo que você às vezes acha que não tem valor nenhum, pode salvar vidas, pode transformar o mundo. E eu, como uma mãe que passou por um momento de pausa na carreira profissional e que em algum momento eu cheguei a pensar o que eu vou fazer quando eu voltar a trabalhar. Usa seu conhecimento, mulher, para transformar isso em um negócio. Tenho certeza que você tem muita coisa para ensinar para outras pessoas. Um brinde à sua vida, à sua existência. Tá, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas rodas. O que é que você brinda? Eu brindo ao afeto. Você, Márcia? Eu brindo ao despertar. Dani? Eu brindo a gratidão. Eu brindo a vida e a sintonia entre mulheres. Axé. Axé! Amém. Amém. Shalom. Amém. Saúde. Amor, Shalem. E até o nosso próximo Episódio Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Tchau.